Oi, turma! Essa é a nossa última videoaula da disciplina de TCC. E vamos falar, conforme dito, sobre as referências bibliográficas. Conceitualmente, nós definimos como o conjunto de itens que permitem identificar as obras, documentos e criações que foram utilizadas durante o trabalho. Pergunta: por que devemos citar os autores dos livros, das revistas, enfim, de todos os textos que nos baseamos para escrever a fundamentação teórica e outras partes do TCC? Bom, por dois motivos principais. O primeiro deles é porque nós precisamos mostrar que tudo aquilo que nós estamos dizendo tem um argumento sólido, se baseia em pesquisadores renomados, pesquisadores que se dedicaram anos e anos a estudar determinados assuntos e por isso eles têm propriedade para defender aquilo que estão dizendo. Então, o primeiro ponto de por que nós devemos citar os autores lá nas referências bibliográficas é por uma questão de credibilidade ao nosso trabalho. Nós não podemos simplesmente sair escrevendo um TCC com base no achismo. Nós temos que nos basear em estudos científicos. E esses estudos científicos são realizados principalmente por professores de universidades e também por pensadores, por teóricos que escrevem livros, artigos científicos e demais publicações, que são exatamente aquelas que nós consultamos. O segundo ponto é que é uma maneira de quem está lendo o seu TCC saber de onde foi que você tirou aquela informação. Às vezes a pessoa quer consultar direto na fonte. Às vezes a pessoa considera tão interessante aquele parágrafo em que você cita determinado autor que ela fica curiosa para ler o livro dele. Então, se você coloca certinho nas referências bibliográficas o autor, o nome da obra, o ano, a publicação, tudo isso a pessoa vai conseguir encontrar esse livro para realizar a leitura que ela deseja, tá? Então, esses são os dois pontos fundamentais que justificam por que nós temos que citar os autores que utilizamos nas referências bibliográficas. Uma coisa muito importante é o seguinte: as referências bibliográficas, elas seguem um conjunto de regras. E essas regras são definidas pela ABNT, que é a sigla de Associação Brasileira das Normas Técnicas. Pessoal, a ABNT no nosso país, ela regulamenta não só trabalhos científicos, mas ela é responsável, por exemplo, por padronizar projetos de engenharia e inúmeros outros projetos em outras áreas. E qual que é o propósito? Para que todo mundo siga o mesmo modelo, porque assim fica mais fácil de disseminar a informação, fica mais fácil a compreensão e também a avaliação. Imaginem vocês se nós, professores, estivermos corrigindo vários TCCs e cada um tiver uma formatação. Para nós será muito complicado, muito confuso. Então, a ABNT, ela vem para trazer um conjunto de regras. Então, todas aquelas exigências que a gente traz para vocês,
como deve ser a capa, como deve ser a contracapa, a fonte, o tamanho, o espaçamento, tudo aquilo é uma definição da ABNT. E como se faz as referências bibliográficas também é definido pela ABNT, que de tempos em tempos atualiza essas normas. Então, é importante para quem seguir nessa área de escrever projetos, escrever trabalhos, que sempre procure se manter atualizado quanto às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o que é importante saber sobre as referências bibliográficas? Primeiro, todas as referências devem estar listadas em ordem alfabética. Muito importante. Como é o alfabeto, professora Bruna? A, B, C, D e assim segue. Então, quando vocês forem colocar as obras, elas devem estar todas em ordem alfabética. Segundo, nesta listagem entra apenas o que for citado no TCC. Sendo assim, não há necessidade de referenciar o que foi apenas lido ou consultado. Quando a gente vai escrever o TCC, nós lemos muitos livros, muitas revistas, mas nem tudo que a gente lê a gente usa. Então, esse segundo ponto que eu chamo a atenção, é importante vocês se atentarem, porque não é preciso colocar aquilo que você leu, mas não usou. Você só coloca as referências em que você citou no trabalho. E o terceiro ponto é: não é necessário referenciar dicionários usados como suporte no decorrer do desenvolvimento do trabalho. Então, se você consultar algum dicionário, não precisa citá-lo. Eu trago para vocês agora as principais formas de citar autores nas referências bibliográficas. Ressalto que não são as únicas, mas são as principais. E no contexto que a gente vive hoje, em que vocês usam muito a internet, acredito eu que essas sejam as que vocês irão mais utilizar, tá bom? Citação de livros. Vejam como é que nós fazemos. Primeira coisa que a gente põe é o sobrenome, e ele deve vir em letra maiúscula. Depois a gente põe uma vírgula e escreve o nome dos autores. Ponto. O título, que deve ser em negrito, 2 pontos, subtítulo, se houver. Se não tiver, não tem por que colocar. A edição, o local de publicação, editora, vírgula, data de publicação da obra. Então, eu trouxe um exemplo para vocês, que é o livro Fundamentos de Agronegócios. Com certeza, vocês conhecem esse livro. Ele é do Macilon Araújo. Então, como é que eu cito esse livro lá no meu TCC? Primeiro, eu coloco o sobrenome do autor, que é Araújo. Então, eu coloco Araújo em letra maiúscula, vírgula, Macilon, ponto. O título do livro tem que vir em negrito. Então, Fundamentos do Agronegócio, percebam que está mais destacado. Eu não tenho a edição. Se eu não tenho, eu não coloco. Mas eu tenho a editora, que é a Atlas. Então, eu coloco Atlas, vírgula, o ano em que foi publicado, que é 2013. Então, assim, eu citei esse livro que eu utilizei lá no meu TCC. Uma outra referência são sites da internet. E essa eu acredito que vocês vão utilizar demais. Como é que a gente coloca sobrenome,
vírgula, nome dos autores, título em negrito, 2 pontos, subtítulo, se houver. Aí você vai escrever o seguinte: disponível em 2 pontos. Aí você vai colocar o link. Você vai copiar o link e colar. E vai escrever depois acesso em e vai colocar a data, o dia que você está acessando aquele site. É importante você colocar o mês abreviado. Então, janeiro, eu não vou escrever janeiro, eu vou escrever jan. Fevereiro, eu vou escrever feve. Março, eu vou escrever mar. Tá bom? Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. É um exemplo de uns dados que eu tirei do site da USP, que é o CPEA, tá? Da Exalc, e o título é PIB do agronegócio brasileiro. Então, eu coloco disponível em, observem que eu copiei o link todinho, e acesso em 9 FEV 2019, que foi o dia que eu entrei nesse site, 9 de fevereiro de 2019. E por fim, quando você acessar alguma coisa em que você não encontra os nomes dos autores, é uma instituição. Aí você só vai colocar o nome da instituição, o título, o local e o ano. Então, exemplo: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura. Esse é o nome da instituição. O título: Especial Agrotins. É um boletim aqui do Tocantins. O local: Tocantins, vírgula, o ano: 2016. Então, pessoal, essas são as principais formas de citar autores nas referências bibliográficas. Como eu disse para vocês, não são as únicas, né? A ABNT, ela traz um conjunto de todas as formas possíveis de se citar: monografias, teses, dissertações, imagens, figuras, vídeos, textos de jornais, enfim, tudo que é possível. No entanto, como vocês estão em um curso técnico e é muito complicado apresentar todas essas normas, eu destaquei as principais e farei um complemento na correção da próxima versão do trabalho que vocês enviarem para que a professora Bruna possa corrigir. Espero muito ter contribuído para o aprendizado de vocês. Reforço que estou à disposição para esclarecer as dúvidas. Como sabem, sou uma professora acessível, então, por isso, se tiver com dúvida, procura a professora Bruna, tá? Um grande beijo para todos vocês. Foi um grande prazer trabalhar nessa disciplina de TCC e vamos continuar através da plataforma. Um grande abraço. Tchau, tchau.